um ponto interessante que eu até lembrei aqui que eu gostaria de falar. Eu falei presencialmente, online com um cara que ele fez parte da mentoria do ano passado que eu fiz. E ele comprou 1 hora de mentoria comigo, de consultoria, na verdade. Aí ele abriu o case dele. Falei com ele que dia, hein? Hoje é quinta, falei com ele na terça-feira. Terça-feira, 2 horas da tarde. Comecei a falar com ele e ele me disse que ele tinha... ele mora com a mãe, ele sustenta a casa, ele tem 37 anos, salvo engano, 36 anos. E ele estava operando na conta dele e na conta de uma mesa proprietária. Na conta dele ele operava 10 mini contratos e ele tinha 5 mil reais. Super alavancado. Na conta da mesa, ele operava também mais alavancado, enfim. E ele faz scalp, cara. Ele busca 75 pontos de índice em uma operação e aceita perder 150. Né? Ou seja, um risco-retorno negativo que depende altamente da taxa de acerto dele. E na terça-feira, no dia que a gente foi se falar, ele teve um dia de fúria. Ele já entrou na reunião e aí eu conversando com ele, perguntei pra ele, enfim, ele falou, hoje eu tive um dia de fúria, né? Onde era pra ele perder ali o equivalente a 300 reais ali, basicamente, né? E ele acabou perdendo mais de 2 mil. Ou seja, perdeu mais de 7 vezes mais do que ele podia, né? E a taxa de acerto dele é alta, 80%. O que não quer dizer nada. A taxa de acerto é o número mais perigoso para você estudar, analisar. Mas o que eu quero te trazer para reflexão com essa história é que, bicho, eu falei para ele de verdade. Eu falei, cara, vou te falar o que eu faria no seu lugar, tá? Ele tá cheio de dívida. E aí, ele não me falou que tava cheio de dívida. Eu perguntei para ele. Quando ele falou esse cenário todo, eu parei e falei, tá cheio de dívida. Ah, mas como você sabia? Porque o cara, ele tá só no trading. Faz scalping, 75 pontos de gain, 150 de loss. 5 mil reais na conta operando numa mesa própria. Primeiro que isso nessa conta não vai fechar. Segundo, ele sustenta a casa. Terceiro, perguntei pra ele, como é que você tá de dívida? Porque ele tinha dito assim pra mim, eu gostaria de aprender, de conduzir melhor os alvos, porque eu não estou conseguindo projetar alvos mais longos. Aí eu pedi pra ele abrir a tela dele, né, e perguntei pra ele, como que você projeta seus alvos? Aí eu vou mostrar pra você como que ele mostrou pra mim que projeta os alvos dele. Lembrando, eu não tô criticando, tá? Só vou trazer vocês pra uma reflexão, assim como eu acabei trazendo ele pra uma reflexão também, tá? Ele me mostrou como ele projeta os alvos. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega estruturas curtas, tá? Nos 2 minutos. Beleza? Então, assim, ele pega, por exemplo, esse tipo de estrutura aqui, ó. Tá? Ele pega esse movimento para baixo, que foi devolvido em V, e projeta esse movimento em V para cima. Então, ele pega aqui, ó. Faz isso. Tá? E aí, ele falou que, pô, pelo menos 75 pontos de índice ele consegue pegar. E ele aceita perder 150. Ou seja, o stop dele é financeiro, não é técnico. Né? E ele tem um risco-retorno negativo, enfim. Então, às vezes, o alvo pode ter 500 pontos de alvo, mas aí ele olha e ele fala, nossa, né? Posso pegar 7,5. Na verdade, ele nunca tem 500 pontos de alvo porque ele só pega estrutura curta, ou seja, uma estrutura aqui com 130 pontos de índice. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não consigo projetar, não consigo identificar alvos mais longos. Aí eu virei pra ele e falei assim, deixa eu te falar um negócio aqui, cara. Essa estruturazinha que você tá projetando aqui, ela é curta, não é? Ela é curta. Estrutura curta tem alvo. Aí ele, curto. Se você quer ter esse alvo longo, você tem que fazer o quê? Projetar alvo longo, certo? Tá bom. E aí, eu fiquei pensando, de verdade, assim. Eu falei, cara, eu nunca pensei que um scalper que opera dessa forma, que ainda continua operando, enfim, né?
que um cara desse entraria dentro da minha mentoria. Eu nunca parei pra pensar, pra gerar conteúdo pra esse cara. Eu nunca parei pra pensar pra dar aula pra esse cara. Eu nunca comecei mentoria minha, por exemplo, falando, né, pro cara que tá nesse cenário. Porque o cenário do cara é caótico. Caótico, ele tá cheio de dívida. Enfim. E aí eu montei um plano pra ele. E no plano, eu coloquei, na verdade, eu falei, cara, ó, eu não vou te julgar, porque eu já passei pelo que você tá passando. Teve uma época que, quando eu comecei no mercado lá atrás, que eu tinha o objetivo de pegar 2, 3 pontos de dólar. Porque eu fazia a conta 2, 3 vezes 20 dias úteis e falava, caralho, vou fechar o mês muito bem. E quando na hora de perder, eu segurava a tromba inteira, né? Então, o que eu falei pra ele? Eu falei, cara, uma pessoa, na sua situação, ela não tem que ter conta real. A própria conta. Não tem que ter a própria conta. Tá com 5 mil reais. Tá devendo. Não tem dinheiro. Cara, como é que o cara vai conseguir projetar alvo mais longo, conduzir trade, se cada trade, cada clique que ele dá é o almoço que ele tem que pagar amanhã? Se cada clique que ele dá é um pedacinho do aluguel que ele tem que pagar. É um pedaço da conta de energia, da conta de água. É um pedaço do plano de saúde. É um pedaço de... Não tem como, cara. Ninguém consegue isso, não. Entende? Ele tá na mesa. Eu falei pra ele, saca o dinheiro da corretora. Guarda esse dinheiro. Você tá devendo hoje, mas você vai ser o cara que deve e tem reserva. Porque pagar você não vai pagar mesmo. Certo? Consegue pagar isso hoje? É pagável? Não, já virou, vai virar uma bola de neve, é o banco, não sei o quê. Esquece. Esquece. Vai fazer o quê, cara? Não consegue pagar, ué. Tu vai pegar esse dinheiro e vai embolsar. Ponto. Pegou o dinheiro, embolsou. Vai pra mesa prop. Montei o plano pra ele da mesa prop. Muito próximo do que eu passei pra vocês aqui, que é totalmente diferente do que ele operava. Beleza? Só que tinha uma regrinha número 1 que eu coloquei pra ele. Qual você acha que é? Não. Regrinha número 1. A regra número 1 dele é procurar um trabalho. Outro trabalho. É a regra número 1. Ah, porque, mas aí vai matar para operar de manhã, não sei o que, blá, blá, blá. Que é isso, cara? 9, meio-dia, 9, meio-dia e meio pra frente você faz o quê? Não, mas eu estudo. Falei, não. Você pode dar 1 hora por dia que vai dar certo. Ele precisa tirar a pressão do emocional dele. Ele tá completamente sobrecarregado emocionalmente. Não tem como esse cara ficar no mercado financeiro, nem na mesma proprietária ele vai conseguir performar. Em lugar nenhum. Beleza? Então, ele arruma uma atividade para pagar os custos fixos que ele tem. E aí sim, ele vai conseguir dar um clique e começar a pensar em conduzir trade. E começar a pensar em projetar alvos mais longos. E começar a pensar em sair do scalp. E começar a pensar no risco retorno positivo. E começar a pensar... Porque senão, gente, não tem como. Não tem jeito. Se é a sua situação que tá ouvindo e você conhece alguém que tá assim, manda esse trecho do vídeo pra ele. Não tem jeito. Cada clique que você der... Puta, esse clique representa o meu bife de amanhã. Fudeu, cara. Ferrou, irmão. Tu vai zerar, tu não vai aguentar. Vai andar 100 pontos de índice, vai falar assim, nossa, já andou 100 reais aqui, gente, 100 reais é quase minha conta de energia. É minha conta de água. Tu vai zerar pensando na conta de água, no boleto da conta de água. Pau, zerou. Não é técnico, não foi bom, porque você assumiu um risco de 250, né, de 250 pontos e acabou saindo com 100 pontos. Entende? Então, assim, não faz sentido. Beleza? Me lembrei dele, inclusive, tava até conversando com a menina que trabalha comigo lá no suporte, né? Sobre esse caso, né? E falei, cara, tenso. Assim, tenso. É impressionante como ao nível que as pessoas chegam. E galera, de verdade, vocês tomem cuidado com isso, tá? Isso chega a ser um nível de vício, vira um vício, vira uma dependência, tá? O cara tá vendo a vida dele cair na cabeça dele e tá ali com 5 mil reais na conta da corretora pra operar mini índice, mini dólar. Cara, tá achando que vai acontecer o quê? Tá achando que vai uma hora eu vou acertar a mão aqui e vou resolver meus problemas? Cara, não vai.
Não vai, você não tem nem condição pra isso, não tem base pra isso. Entendeu? Eu já passei por isso, então eu não tô aqui pra julgar ninguém. Tô aqui só pra levantar essa bandeira, que tinha tanto tempo que eu não falava sobre isso. Eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque se a gente salvar uma alma, já é alguém. Eu gostaria de ter tido alguém pra puxar a porra da minha orelha naquela época. Eu teria poupado, ou pelo menos, né, visto o tamanho do buraco que eu tava me enfiando mais cedo. Né? Porque às vezes a gente escuta e quer se fuder do mesmo jeito. Né?